Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você, onde nós aqui estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor. E vamos aqui dar continuidade no livro de Atos, e para hoje nós estudaremos aqui o capítulo 7, e iniciaremos o capítulo 7. Veremos então do versículo 1 ao versículo 7. E nesse texto aqui nós veremos o início da pregação de Estevão. Lembra então, na última live, vendo o capítulo 6, nós vimos que Estevão ele foi escolhido para ser um dos 7 homens que serviriam as mesas, dos 7 diáconos que a igreja escolheu para resolver aqueles problemas que estavam acontecendo ali quanto à distribuição de alimentos. Mas Estevão, ele não se contentou em ficar apenas ali servindo as mesas. Ele quis ir um pouco a mais, ir além. E foi isso realmente que ele fez dentro do seu ministério. Ele não ficou apenas ali, vamos dizer, na sua zona de conforto, mas ele foi além. E esse indo além, ele pregou e proclamou a mensagem do evangelho ao ponto de pessoas judias discutirem com ele a respeito da mensagem a qual ele estava pregando. Por causa disso, então, aquelas pessoas judias, não podendo, com a sabedoria de Estevão, levantaram então ali homens para caluniarem contra Estevão, pegaram Estevão forçado e levaram para o Sinédrio, para que então, deste modo, o Sinédrio pudesse julgar a vida de Estevão. Nós estamos vendo que o que está acontecendo com Estevão foi aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, onde pessoas se levantaram caluniando sobre Jesus, pegaram Jesus Cristo à força, levaram para o Sinédrio com o intuito de ser julgado e condenado. Era isso que eles também estavam esperando fazer com Estevão. Eu lerei aqui primeiramente os versículos 1 ao 7, dando esse pano de fundo, depois nós iremos aqui um pouco mais devagar para analisar alguns pontos principais desse texto. Então eu lerei aqui Atos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7, dizem assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: Sai da sua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra a quem vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então aqui será o texto da nossa análise de hoje. Meus irmãos, Estevão, ele faz uma pregação onde ele resume basicamente o Antigo Testamento inteirinho nesta mensagem. Para hoje, nós ficaremos aqui com a introdução da mensagem de Estevão. Então, ele está aqui fazendo um relato do Antigo Testamento e ele então começa a falar de Abraão. E eu acho interessante o versículo 2, o que aponta. Meus irmãos, só nesse texto aqui, do versículo 1 até o versículo 7, Estevão, ele resumiu Gênesis capítulo 12 até o capítulo 15. Nestes 7 versículos, ele então resume Gênesis 12, 13, 14 e 15, somente nesses 7 versículos. O versículo 2 diz assim para nós: Estevão respondeu: Varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai, a Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Meus irmãos, o que é interessante aqui é que Estevão ele começa falando do Deus da glória. Esta é a mensagem que ele inicia-se ao falar com o seu público. Ele está falando do Deus da glória. É interessante nós notarmos aqui que ele começa falando do Deus da glória
E a mensagem é concluída mostrando que Estevão viu a glória de Deus. Isso é interessante. Ele começa a falar do Deus da glória e a mensagem é concluída mostrando que Estevão ele viu a glória de Deus. Porque Atos 57, ou Atos 7, 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que está sentado à sua direita. Estevão, então, pregava aos homens falando do Deus da glória. E como recompensa, porque Cristo o salvou, ele então, no final da sua vida, ele vê a glória de Deus. Meus irmãos, essa é uma promessa para todos nós que somos crentes. Todos nós que estamos engajados no Deus da glória, todos nós que cremos no Deus da glória, um dia nós veremos a glória de Deus. Estevão estava pregando até porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Esta é a situação da humanidade. A situação da humanidade é que todos estão separados da glória de Deus. Nós, como crentes, devemos pregar sobre o Deus da glória, no intuito dessas pessoas crerem no Deus da glória e um dia elas também, da mesma maneira como nós, um dia também verão a glória de Deus. E aqui então ele começa a sua mensagem falando do patriarca Abraão. O versículo 3 e o versículo 4 dizem assim: e lhe disse: sai da sua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E aqui então o foco está falando sobre a terra dos judeus. E é interessante nós notarmos aqui a fidelidade do Senhor. Aquilo que Deus promete, ele irá cumprir. Foi isso que ele prometeu aqui para Abraão e a sua descendência. E a conclusão que Estevão chega é: olha, Deus prometeu essa terra aos nossos pais, terra a qual vocês estão habitando agora. Ele está mostrando ali, de fato, o cumprimento da palavra do Senhor. Ele está aqui, nas entrelinhas, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, ele de fato irá cumprir. Ele prometeu a terra para a nação de Israel e ele cumpriu, dando essa terra à nação de Israel. Ele chama Abraão da terra dos caldeus, prometendo uma terra especial para dar à descendência de Abraão, e esta profecia, esta promessa, cumpre-se na descendência de Abraão, porque nós vemos na história Israel tomando posse daquela localidade, uma terra a qual Deus deu para os israelitas. Hoje nós temos aí, no cenário mundial, muitas nações contrárias à nação de Israel, com espírito antissemita, e eles querem realmente tirar a nação de Israel daquela localidade. Então você percebe um movimento mundial, um movimento universal, querendo ser contra a nação de Israel para que Israel saia dessa localidade. Mas nós vemos que a história da nação de Israel com esta terra é uma história milenar. Meus irmãos, foi Deus quem prometeu e Deus preparou essa terra para a nação de Israel. E ninguém tirará Israel de fato dessa localidade, porque aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E tem se cumprido, evidentemente. A terra pertence a Israel. Logicamente, nós teremos futuramente, no milênio, esta profecia tendo, vamos dizer assim, um cumprimento mais completo, porque a nação de Israel hoje sofre com essas lutas e guerras, pensando um pouco também no quesito territorial, pensando na questão de terras. Tem que dividir terra para um povo, tem que ceder terra para outro, mas no milênio Israel vai ter a totalidade da terra a qual Deus prometeu para esta nação. Deus, ele promete e Deus, ele então cumpre as suas promessas. Olha só o que diz o versículo 5. Nessa terra, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filhos.
Então Abraão, quando ele chegou naquela localidade, quando Abraão chegou naquela terra, ele não dominou nada, ele não adquiriu terrenos em nada ali inicialmente. Mas a promessa era para que a descendência de Abraão assumisse então a posse daquela terra. É interessante notarmos aqui que Estevão fala, e Abraão não tinha filhos. Deus prometeu para a descendência, Deus prometeu dar a terra para um homem, Deus prometeu dar a terra para a descendência de um homem que não tinha filhos. E inclusive, Abraão era avançado em idade. Quando Deus o chama para ele sair da sua terra, da terra dos caldeus, para a terra prometida, que mana leite e mel, Abraão tinha 75 anos de idade. A sua esposa, 10 anos mais jovem, com 65 anos, era estéril e não poderia ter filhos. E é neste contexto de improbabilidade a qual Deus faz a promessa. Para vocês, esse casal, para a descendência de vocês, eu darei um filho. Um homem idoso, uma mulher avançada em idade, uma mulher a qual não poderia ter filhos, era estéril, mas Deus ainda assim promete para a descendência deles dar a posse daquela terra. Meus irmãos, Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Que promessa? A posse da terra para a sua descendência. Ele não viu esse cumprimento. Ele sim viu a promessa do nascimento, evidentemente, de Isaque, o seu filho, mas ele não viu a posse para a sua descendência sobre aquela terra. E é interessante nós notarmos um outro texto da palavra de Deus que vai corroborar para o nosso entendimento desse contexto de Abraão, a terra e a promessa do Senhor. Eu quero ler aqui com você Hebreus, capítulo 11. E aqui, nesta galeria da fé, Abraão, evidentemente, ele será citado aqui, e este contexto a qual Deus faz esta promessa. E você perceberá, então, como a Bíblia explica a Bíblia e como a Bíblia ela enriquece o nosso entendimento. Então, Hebreus, capítulo 11, lerei aqui do versículo 8 ao 16, dizem assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, nós temos uma promessa superior àquilo que foi prometido à nação de Israel. Deus prometeu à nação de Israel uma terra aqui nesta localidade, aqui nesta vida. Mas Deus preparou uma terra celestial para todos aqueles que creem nele. Sejam salvos no Antigo Testamento, sejam salvos depois da morte de Cristo e sua ressurreição. Todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus Cristo, crerem no Messias, nesse libertador, eles tomarão posse de uma terra superior. Não uma terra a qual hoje, por exemplo, os povos vivem em guerras, mas uma terra celestial a qual Jesus Cristo preparou. Inclusive, João capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus Cristo ele fala: eu irei para a casa de meu Pai, eu vou vos preparar lugar, e quando eu tiver preparado lugar, voltarei para vos buscar.
Meus irmãos, lembrem disso. Deus, ele foi fiel com a nação de Israel. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Da mesma maneira, Deus, Jesus Cristo, prometeu que iria ir, e ele foi. Prometeu que iria voltar, e um dia ele voltará para nos buscar e nos levar para as mansões celestiais, essa terra celestial, a qual a Bíblia chama de Nova Jerusalém. É a terra a qual nós desejamos, almejamos, aspiramos. Esta terra que nós estamos aguardando. Olha lá, voltando então para o capítulo 7, lerei aqui o versículo 6 e o versículo 7, dizem assim: E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Agora nós temos aqui a promessa do livramento. Deus, sabendo do futuro, evidentemente, a sua presciência, ele sabe de todas as coisas que irão acontecer, ele então de antemão revela para Abrão, e aqui ele está resumindo o capítulo 15 de Gênesis. Estevão está resumindo o capítulo 15, onde então Deus ele revela para Abrão: olha, Abrão, a sua descendência, a sua posteridade será escravizada em terra estrangeira. Ficará lá um período de 430 anos. E isso, de fato, meus irmãos, aconteceu quando a nação de Israel desceu para o Egito. E eles ficaram lá nessa localidade por 430 anos, até que Deus, por meio de Moisés, liberta o povo dali para que eles possam sair daquela localidade. E a promessa aqui do livramento é que eles seriam livres e eles iriam para o Monte Sinai para adorar Deus naquela localidade. Sabe o que isso me faz aprender? É que o povo de Deus, depois de provado, ele adora ao Senhor. Sempre foi assim. O povo de Deus, depois que passa pela prova, ele vai adorar a Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Depois daquela prova, daquela batalha, daquela tribulação de 430 anos na terra do Egito, ao saírem de lá, adoraram a Deus no pé do Monte Sinai. Assim foi sempre com todos os servos do Senhor. Depois da prova, vem então a adoração a Deus. Nós podemos lembrar de Noé. Noé, então, passou pela prova, onde ele construiu a arca e passando pelo dilúvio. Qual foi a primeira coisa que ele fez ao sair da arca, após o acontecimento do dilúvio? Ele, então, levanta um altar para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. Abraão, da mesma maneira, depois que passou pela prova, lá de Gênesis capítulo 22, onde teve que levar o seu filho para uma localidade em cima do Monte Moriá para sacrificar o seu filho ali, depois que ele passou por essa prova, por esse teste, então ele vê e ganha um cordeiro para adorar ao Senhor após aquele teste, após aquela prova. Nós também podemos lembrar daqueles marinheiros a qual estavam naquele barco onde Jonas estava tentando fugir do Senhor. Aqueles marinheiros passaram por aquela prova da grande tempestade. Eles ouviram de Deus no meio daquela prova. Depois que eles passaram por aquela tempestade, o texto de Jonas, capítulo 1, disse que eles, ao chegarem em seu destino, eles então fazem votos ao Senhor, eles sacrificam a Deus e eles então começam a adorar ao Senhor. Da mesma maneira, aconteceu também com Jó. Depois que ele viu toda a sua vida destruída, toda a sua família acabada, os seus bens ali sumiram, o que o texto diz que ele faz? Ele simplesmente se joga ao pó e adora ao Senhor. O povo de Deus, depois da prova, ele adora ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, a não sermos murmuradores, a não sermos reclamões, mas de fato buscarmos em tudo sentido para adorar ao Senhor. Em todas as situações, ainda que sejam ruins. E eu sei que é difícil adorar ao Senhor quando nós estamos sofrendo. Mas é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos conclama. E nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida para que nestes momentos também podemos adorar ao Senhor.
Paulo, junto com seu parceiro de ministério Silas, eles também adoraram ao Senhor no meio da tempestade, no meio daquele turbilhão onde eles estavam encarcerados e receberam várias chicotadas. Atos capítulo 16. Eles adoravam ao Senhor, orando e cantando ao Senhor. É dessa maneira que a Bíblia nos ensina e é dessa maneira que a Bíblia nos ensina a passar pelo sofrimento. Meus irmãos, até este contexto aqui, Estevão está dando uma introdução à sua mensagem. E ele está resumindo Gênesis capítulo 12 até o capítulo 15, neste contexto, falando então para os judeus. Ele começa falando da glória de Deus, ele começa falando do patriarca Abraão e começa falando da terra prometida, a qual Deus concedeu para os seus descendentes. E ele deixa claro, vocês estão habitando nessa terra a qual Deus no passado prometeu aos nossos pais. Nós iremos então parar por aqui e na próxima live vamos dar continuidade a esta mensagem. Lembrando que é o discurso mais extenso que o livro de Atos registra para nós de uma pregação. É a pregação de Estevão. Então ele vai continuar a falar à nação de Israel, aqueles judeus que estavam presentes naquele momento no Sinédrio. Ele está pregando a palavra do Senhor. E tente imaginar o cenário. Ele estava com o rosto resplandecendo como se fosse de anjo. Fique com esse imaginário na sua mente. E todas essas palavras, esse resumo do Antigo Testamento, estão saindo da sua boca, entrando nos ouvidos daqueles furiosos judeus. Este, então, está sendo o cenário. Próxima live, continuaremos, então, a analisar a mensagem de Estevão. Que Deus abençoe você e a sua família.